Olá, bom dia, povo de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa manhã. Glória a Deus e aleluia. Mais uma vez nós dormimos, acordamos, estamos de pé na presença do Deus vivo, que Ele nos conceda essa graça, a misericórdia dele nessa manhã em nossas vidas. Eu quero deixar só o Salmo 107, versículos 6 até o 9, que diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor e o livrou da tribulação em que se encontrava e os conduziu por caminho seguro e uma cidade habitada. Que eles dê graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Aleluia, glória a Deus. Na nossa aflição, nós clamamos ao Senhor e Ele nos ouviu e nos livrou da tribulação que eu e você se encontrava. Aleluia, aleluia. E os conduziu a cada um de nós no caminho seguro e uma cidade habitada. Aleluia. Que eles dê graça, que nós demos graças ao nosso Deus nessa manhã, pelo favor, pelo amor real dele, leal dele para conosco, para com a nossa casa, para com a nossa família, por suas maravilhas em favor dos homens, por suas maravilhas a favor de mim, de você, da nossa casa, da nossa família. Aleluia, louvado seja o nome do Deus vivo, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez o céu e a terra, que dentro das mãos dele ele conta todo o mar, botou dentro das suas mãos, porque ele é poderoso, ele é forte e poderoso nas batalhas. E ele ouviu o teu clamor, meu irmão, minha irmã, família de Deus. Ele está atento atento aos ouvidos dele, ouviu o teu clamor. Ele está atento ao que você tem passado. Ele saiba que você não está só, Ele está com você e a vitória é certa. Quem serve a Jesus, que quando Jesus está no barco, com certeza ele nunca afunda. Pode vir a tempestade que vier, Jesus está contigo e você vai sair dessa com certeza para melhor, porque a vitória é certa, porque na sua aflição você clamou a Ele e Ele te livrou de todas as tribulações, né? De algumas não. Ele te livrou e te livrará de todas que vierem, porque Ele é contigo, porque Ele é comigo, porque Ele é conosco, porque Ele é com a nossa casa, com a nossa família. Ele cuida e continua cuidando em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, mais uma vez nessa manhã, estamos aqui, viemos, Senhor, te agradecer, que o dia de hoje para nós venha ser um dia abençoado, tranquilo, cheio de paz e de luz, que a sua recompensa alcance cada coração nessa manhã. Se tem alguém aqui, meu Pai, nessa manhã com o coração atribulado, triste, desanimado, sem força, nessa manhã, Pai, dá-lhe força, dá-lhe ânimo, dá-lhe coragem, Pai, dá agilidade, dá rapidez, dá estratégia como o Senhor deu às águias, Pai, que nós possamos aprender como os animais. Eu estava vendo uma cena, Deus, de uma ursa, Senhor, muito bonita, uma ursa gigante, estava com seu filhote ferido, Senhor, e ela viu que ela não podia cuidar do seu filhote, que era um bebê, estava muito, Senhor, ferido, porque o próprio pai queria matá-lo, Senhor, e arrancou, Senhor, deu uma dentada nele, na sua orelhinha, Senhor. Ele estava muito ferida, porque muitos ursos matam às vezes os próprios filhos, aleluia,
para que eles venham coabitar de novo com as ursas. Aleluia! E eles parece que eles ficam desorientados, meu Deus, porque eles são um ser irracional. Não fez aquilo com maldade, mas ele feriu aquele ursinho, Senhor. E a mãe prontamente, Senhor, estava ali desesperada. Ela fez de tudo, Senhor, para sarar aquele animal, mas ela viu que ela não podia, que as forças dela não tinha mais como fazer. Para ela tinha limite. E ela lembrou que tinha um ser humano que morava por perto numa cabana. E ela sempre olhava aquele ser humano e viu que aquele ser humano, não sei como, Deus, eu creio que foi o seu entendimento, viu que aquele ser humano poderia ajudá-la. E ela fez o que? Levou aquele ursinho ferido, Pai, quase sem vida, quase sem respiração, e bateu na sua porta e botou o seu ursinho na porta daquele ser humano. E aleluia, aquele ser humano olhou para aquele ursinho e olhou para aquela ursa. Ela ficou do outro lado da pista, assim, da estrada, olhando, Senhor, da floresta, olhando pelo aquele ursinho, como falasse: me ajuda, eu preciso da sua ajuda, eu sei que você pode me ajudar. E é assim, Deus, nós estamos igual a essa ursa. Nessa manhã, pedimos ajuda a Ti, Senhor, que o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode nos livrar, só o Senhor pode, Senhor, pelejar por nós, só o Senhor pode resolver esse problema, Deus, só o Senhor pode resolver essa causa. E aquele homem, Pai, prontamente, ele pegou aquele ursinho, ele ficou: por que eu vou fazer? Eu não sou veterinário, o que eu vou fazer com esse urso? Ele colocou o urso, colocou perto da lareira, acendeu a lareira, colocou um montão de cobertor e agasalhou aquele urso, foi tratando da sua ferida, da sua orelhinha, foi tratando da sua ferida, e o ursinho começou a abrir os olhos, ele começou a respirar por causa do lugar quente. Aleluia, ele começou a respirar e ele chamou alguém profissional que poderia fazer alguma coisa melhor. E a ursa estava lá fora, atenta. Ela estava atenta no que estava acontecendo, mas ela sabia que aquele ursinho estava bem seguro. Ela sabia que aquele ursinho ia criar vida de novo. E assim, Senhor, nós estamos igual a essa ursa. Nós sabemos que o Senhor pode fazer algo por nós nessa manhã. Pai, faça algo por esse irmão, faça algo por essa irmã, faça algo, Senhor, diferente por essa família, que o seu sobrenatural chegue nessa manhã. Pai, cura, Senhor, essas feridas desse irmão, dessa irmã, dessas famílias, Pai. Pai, tira toda a escassez, tira toda a depressão, tira toda a angústia, toda a tristeza, Pai. Tira tudo que não provém de Ti, Pai, nessa manhã. Pai, amanheceu o dia, chorou a noite toda, mas a alegria vem pela manhã, diz a Tua palavra. Que a Tua alegria vem pela manhã, nessa manhã, Pai, na vida desse irmão, na vida dessa irmã, na vida dessas famílias, Pai, que estão aqui buscando a Tua palavra, buscando o Teu conforto, buscando, Senhor, a Tua mensagem, buscando o Teu cuidado, como aquela ursa que estava ali buscando o cuidado para aquele filhotezinho dela, Pai. E ela acreditou que aquele homem poderia fazer, um ser humano mortal poderia fazer algo pelo seu ursinho, Pai, pelo seu filhote. E nós nessa manhã se tornamos igual a essa ursa. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão, que o Senhor olhe para nós e nos cure, conforme aquele homem mortal, Pai, pediu ajuda e curou aquele ursinho. Quando aquele ursinho estava bem, ficou uma semana mais ou menos com ele cuidando, alimentando, dando mel, e aquele ursinho já virou um bichinho de pelúcia, de bebelô, ficou em casa, e ele ficou tão apegado àquele ursinho, que ele ficou pensando: acho que eu devolvo a mãe aqui esse ursinho,
ursinho. Ah, eu tô tão apaixonado por esse ursinho. E o ursinho estava bem, a mãe estava lá fora. Mas ele falou, não, não, esse urso pertence à mãe. A mãe está lá fora esperando o ursinho dela de volta. E ele ficou tão apegado, o ursinho tão apegado a ele que viraram amigos. E o ursinho ficou bem, ficou curado. Aquelas feridas cicatrizaram. Ele voltou a andar, ele voltou a fazer bagunça como normal de uma criança. E ele levou lá fora e a mãe estava apreensiva, esperando a volta do seu ursinho. E ele deixou o ursinho lá fora, porque o ursinho pertencia àquela floresta, àquele lugar. Ele não tinha como ficar com aquele urso. E ele deixou lá, bem pertinho, lá fora, longe da mãe, claro, a mãe estava lá fora, aguardando do outro lado, porque ela sabia o lado de fera que ela tinha, mas ela não estava olhando com olhar de fera, estava olhando como olhar de mãe, precisando daquela ajuda. E ela ficou ali quietinha, e ele botou o ursinho lá e fechou a porta. Quando ele pensou que não, a ursinha foi até o ursinho, cheirou ele de um lado para o outro e viu, esse é meu filho. E como ela foi agradecer aquele homem, gente, que coisa mais linda essa história. Ela foi agradecer aquele homem com o quê? Com coisas que ela achou na floresta, com uvas, com nozes. Ela colocava todo dia na porta daquele homem como um sinal de agradecimento. Ele, o ursinho, ia sempre visitá-lo. Ela ficava sempre lá fora e o ursinho ficava ali na porta. Ele fazia carinho, ele brincava com o ursinho e sabia que ela estava dando aquelas oferendas que eu digo assim, aquelas coisas ali para aquele ser humano, como fosse um gesto de gratidão. Louvado seja o nome do Senhor, que nessa manhã nós aprendamos com os animais. Esse animal estava precisando, estava atribulado, estava sem força. Ele viu que os limites dele já tinham acabado e ele acreditou que aquele ser humano iria ajudá-lo. Aleluia, ajudá-la em nome do Senhor Jesus. E nós, o que nós temos que fazer? Entregar na mão de Deus o nosso ursinho, o nosso problema, a nossa ferida, a nossa causa diante de Deus, que Ele vai curar, que Ele vai sarar, que Ele vai salvar, que Ele vai dar vitória nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Creia que Deus é contigo, Deus é com a sua casa, com a sua família. Se aquele homem, ser humano, mortal, cuidou daquele ursinho, ele ficou curado, sarado, pôde brincar e vai crescer lindo, vai ser um urso lindo, maravilhoso. Imagine nós, Deus cuidando de nós, um Deus que fez o céu e a terra. Meu irmão, se o homem teve cuidado daquele ursinho, imagine Deus como Ele tem cuidado de nós, da nossa casa, da nossa família. E a palavra diz que na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele o livrou de toda a tribulação e que se encontrava. Então aquela ursa estava atribulada naquilo que ela se encontrava, mas ela viu uma porta, ela viu uma esperança, que nessa manhã você possa ver uma esperança, ter fé, ter ousadia, ter agilidade, ter rapidez, ter estratégia e colocar este problema nas mãos do Mestre, nas mãos de Jesus, que Ele vai curar, que Ele vai sarar, Ele vai dar o caminho certo, Ele vai dar o escape, Ele vai dar a vitória e vai te abençoar nessa manhã. Gostou dessa palavra? Que Deus abençoe a sua casa e sua família. Saiba, se o homem mortal cuidou daquele ursinho, imagine o Deus que fez o céu e a terra. Ele vai cuidar de você, da sua casa, da sua família. No nome do Senhor Jesus, fica na paz do Senhor, fica com essa palavra, que Ele nessa manhã está cuidando da sua casa e da sua família. E tudo ficará bem, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, um abraço.